Meu nome é Micaías e estamos gravando mais um vídeo para o canal do podcast Pode Ler, Pode Contar. Estou aqui com a aluna Isadora Sofia, eu sou do primeiro ano A e olá a todos. A Isadora. Ela já é uma leitora bem conhecida pelo povo da biblioteca, né? Uma aluna exemplar também, e hoje eu queria saber um pouco mais sobre o livro que você está lendo, né? O último livro que eu li se chama Um Porto Seguro. Ele é do autor Nicholas Spence, esse aqui. E é um livro muito bom. Ele retrata a vida de uma mulher que ela foge do marido dela porque ela vivia uma situação de abuso, ele batia nela, ele era agressivo, e aí ela teve uma oportunidade de fugir, e ela fugiu para uma pequena cidade, acho que no interior da Califórnia, acho que é Southport o nome da cidade. E aí quando ela chegou lá, ela estava muito amedrontada ainda, porque foi muito difícil ela conseguir fugir. E aí ela começou a trabalhar, ela era meio receosa com as pessoas no início, mas aí no final ela começa a conversar, ela cria uma amiga, ela socializa com as pessoas, aí ela conhece um homem que se chama Alex, e ele é viúvo, e aí ela começa a se envolver afetivamente com ele e com os filhos dele. É um livro com uma história bem complexa, né? Acontece bastante nos dias de hoje, questão de violência doméstica. E sobre o autor, o que você poderia nos dizer? Bom, o Nicholas Spence, ele é muito famoso, ele tem vários livros dele que foram adaptados para filme, por exemplo, esse livro aqui foi adaptado para filme, que é Um Porto Seguro. Tem também o livro Diário de uma Paixão, que também é adaptado, Um Homem de Sorte, Um Amor para Recordar, são vários livros deles que ao longo dos anos foi adaptado. E ele é um autor muito conhecido pelo gênero romance, e eu vou ler aqui. Nicholas Spence é um dos escritores mais conhecidos do mundo, 8 vezes considerado número 1 de acordo com o The New York Times, com mais de 80 milhões de cópias vendidas para todo o mundo. Seus livros já foram traduzidos para 45 idiomas e adaptados para o cinema. No Brasil foi publicado A Última Música, Um Homem de Sorte, Querido John, Noites de Tormenta, Um Amor para Recordar, Diário de uma Paixão e O Melhor de Mim. Ele mora na Filadélfia, na Califórnia, junto com a sua esposa, e ele é conhecido por ele retratar e criar livros que falam sobre recomeços da vida após tragédias, como viver e como seguir com a vida após uma grande catástrofe. Por exemplo, eu perdi uma pessoa que era importante para mim, ou eu perdi um emprego, ou eu vivi por exemplo, no livro que eu li, uma situação de abuso. E ele retrata como que é para a vítima seguir em frente com a vida dela depois de ter vivido aquela situação de abuso, depois de ter passado por aquela tormenta na vida dela. São livros que ajudam bastante as pessoas que já passaram pelo momento que está sendo retratado, né? Esse livro, por exemplo, alguma pessoa que sofre ou que já sofreu violência doméstica, né? Ela lê, ela encontra meio que uma inspiração de como seguir em frente, mas é um autor bem conhecido, né? E basicamente eu queria que você contasse um pouco o que levou você a escolher esse livro, o que você achou de interessante nele. Bom, eu gosto muito de ler, e aí eu tô fazendo tipo um projeto pessoal que eu quero ler todos os livros desse autor em específico. E esse aqui é o terceiro que eu tô lendo, e ele é um livro muito bom. Eu gosto dele porque ele retrata, além de uma história de superação, ele retrata também o medo das vítimas de ir lá e contar o que está sofrendo, o que está passando, que não é só por vergonha, ou por medo, ou por culpa. No caso da vítima em questão, era por medo, uma coisa bem triste, que acontece muito, mas retrata como que a vítima supera aquilo. E eu gosto muito de livros que retratam a realidade, e esse em específico é do gênero romance. Bem interessante o livro. Você recomenda para quem quiser ler sobre esse autor, talvez? Eu recomendo. Os livros dele são sempre maravilhosos, e na biblioteca da escola acho que tem acho que 40 e poucos livros que ele lançou, tem praticamente a metade. A maioria dos livros que eu li foi pegando da escola, que eu estou fazendo a saga dele de ler. Então, muito obrigado, né, por ter comparecido, por ter ajudado esse canal. A gente está crescendo agora, mas a sua participação foi bem importante. E basicamente é isso. Queria encerrar aqui o vídeo, né? A gente vai
ter o próximo vídeo entrevistando uma próxima aluna, a Mariane. E é isso, né? Obrigada a vocês por chamarem. E, gente, leiam, os livros são maravilhosos. Até a próxima. Até. Tchau.